pegar a primeira lista aqui, que eu mandei para vocês, e aí a gente vai resolvendo alguns exercícios dela. Eu vou começar pela primeira, não vai dar para a gente fazer todos, mas dá para a gente fazer alguns. Vocês ficaram com dúvida no primeiro exercício da lista? Aqui tem um errinho, tá? Aqui tem um sinalzinho de mais no meio. Alguém conseguiu fazer os... não conseguiu porque eu coloquei à noite, então eu vou fazer com vocês. Ó, seno de 90. Já vou direto, não vou ficar enrolando, não. Tá vendo a tela normal, né? Qualquer coisinha vocês me avisam. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui para estar resolvendo esse tipo de exercício, que pede para a gente determinar o valor, esses valores de seno de 90, cosseno de 15, seno de 120 e cosseno de 150, a gente tem que partir de valores que a gente já conhece, que por horas são os ângulos de 30, 45 e 60. Alguém, por favor, fala para mim como é que eu posso quebrar o seno de 90? Como é que eu posso quebrar esse ângulo de 90 graus aqui? Preciso que alguém fale comigo. Seno de 60 graus mais seno de 30 graus. Isso, pode ser seno de 60 mais 30. Também pode ser 45 mais 45, mas eu vou utilizar então o que você falou, que é seno de 60 mais 30. E daí, pela formulinha, ficaria como? Seno de 60 graus vezes cosseno de 30 mais cosseno de 60 vezes seno de 30. Mais seno de 30, cosseno de 60. Pode ir falando, se estiver errado a gente corrige, não tem problema não. Ao invés de colocar essa aula no YouTube, eu não vou deixar ela no YouTube, eu vou colocá-la como arquivo lá no grupo só. Tá? E daí fica como isso daqui? Seno de 60 vale quanto? 3. Oi? Raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Seno de 30? Sobre 2. E o cosseno de 30? De 60, desculpa. 1 sobre 2 também. Não sei se vocês repararam, isso eu já falei em alguma aula, mas eu vou falar de novo. Quando os dois ângulos são complementares, o que é ser complementar? Um mais o outro dá 90. O seno do A e o cosseno do B têm o mesmo valor. Então, se A e B são ângulos e esses ângulos são complementares, fazer o seno de um e o cosseno do outro resulta na mesma coisa, tá? Daqui a gente tira que raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 1 dá 1.
2 vezes 2 dá 4. Soma de fração com o mesmo denominador, mantém o denominador e soma o numerador. Dá 4 sobre 4 e isso dá 1. É tranquilo esse tipo de exercício para vocês? Sim. Certo. Como que eu vou fazer mais um desses. Cosseno de 15 eu acho que ele é simplesinho. E o seno de 120 também é simplesinho. Então eu vou fazer a letra I. Que é um pouquinho mais complexo, né? Que é o cosseno de 150. Como que vocês fariam cosseno de 150? 60 mais 60 mais 30. 60 mais 60 mais 30. Quem falou? Só para eu. Eu, Marcela. Marcela, você faria 60 mais 60 mais 30, beleza. Você teria que achar, então, o de 120 para depois fazer o de 30. Outra forma também é. E se eu fizer o cosseno de 90 mais 30? Mais 30 não, desculpa, mais 60. Também daria certo, não daria? Sim. Eu estou falando de fazer 90 mais 60 aqui, porque aqui eu já tenho o seno de 90. Para dar Você já descobriu? continuidade, exato, eu só precisaria agora descobrir o valor do cosseno de 90 também, e aí depois aplicar na fórmula. Então pode ser desse jeito? Fazer cosseno de 90 mais 60? Sim. Então, mas, antes disso, então eu preciso achar qual é o valor do cosseno de 90. Eu posso quebrar o 90 como? 60 e 30. Vocês gostam do 60 e do 30, né? Eu ia colocar 45 e 45, mas tudo bem. Pode fazer, Diego, vai na sua também. A gente só fala o que é mais fácil. Não, a ideia é essa mesmo. Claro, se for para eu fazer sozinho, eu não precisava de eu marcar isso com vocês, eu gravava e jogava lá. Fica como? Aí alguém dita para mim. Ficaria cosseno de 60 vezes seno de 30, mais cosseno de 30 vezes seno de 60. Então, esse acaba sendo um pouquinho diferente, porque esse daqui está utilizando a fórmula do cosseno. Na fórmula do seno, sim, você mexe seno com cosseno. A do cosseno é diferente. Ficaria Ficaria. A vezes cosseno B, mais seno A vezes cosseno B. Então, ficaria cosseno de 60 vezes cosseno de 30. Aqui, quando é mais no cosseno, a gente coloca menos. Seno de 60 vezes seno de 30. E aí, dita para mim como ficam os valores aí. 1 sobre 2 1 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2, vezes raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, vezes vezes 1 sobre 2. Ou seja, esse lado de cá é igual ao lado de cá.
Então eu posso cancelar. E vai dar 0 no final. Agora que eu sei o valor do cosseno de 90, eu vou conseguir resolver o cosseno de 150. Que aí eu posso quebrar o 150, como eu já disse lá em cima, em 90 mais 60. E jogando naquela formulinha que está ali em cima, fica cosseno de 90 vezes cosseno de 60 menos seno de 90 vezes seno de 60. Dita para mim quanto é que vai dar isso. Quanto que vale o cosseno de 90 que a gente achou ali em cima? 0. 0. E o cosseno de 60 é meio. O seno de 90, a gente fez agora há pouco, é 1. O cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Desculpa, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Qualquer coisa vezes 0 vai dar 0, então no final isso daqui vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Cri, cri, cri. Sim. Sim. Tá. Tranquilo. Eu não vou fazer, mas eu vou deixar a resposta da C e da D para vocês. Porque aí depois, como eu coloquei a lista, vocês podem, sei lá, fazer e se não bater, aí a gente tira a dúvida depois. A não ser que vocês queiram que eu faça. Vocês querem que eu faça a C e a D? Ou pode deixar para vocês tentar? Pode deixar. Ah, pode deixar. Alguém quer que eu faça? Pode falar. Alguém falou A, professor, e esse A eu não coloquei muita confiança. Bom, de qualquer forma, então eu vou deixar aqui a resolução. A C vai dar raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. E a D vai dar raiz de 3 sobre 2. Lembrando também que isso daqui, a matéria nossa que está atrasada. Até por isso que eu estou tentando dar uma corrida. Isso é coisa do primeiro, tá? Eu ainda estou na parte do primeiro, mas estou tão preocupado em estar atrasado não, porque eu prefiro que vocês aprendam alguma coisa do que fazer correndo e não virar nada. Galera, lê o segundo exercício alguém para mim, que eu vou tentar montar o desenho aqui. Oi, não entendi. Se picotar, vocês me avisam. Alguém lê o segundo problema para mim? O exercício 2, você fala, né? Isso. Um pequeno avião voa a uma altura de 3 quilômetros. Tá certo, então a altura dele. Pode continuar. O piloto planeja o procedimento de descida de modo que o ângulo formado com a horizontal e pela sua trajetória seja de 15 graus. Que distância aproximadamente o avião percorrerá até o pouso? A gente sabe que quando. A gente não, né? Sempre que falar de altura, gente, a altura ela é perpendicular à base. Então aqui vai formar sempre um ângulo de 90 graus. Esse é um caso de trigonometria no triângulo retângulo simples, graças a Deus. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: aonde eu vou enfiar esse ângulo de 15 graus? Que ele falou, lá em cima ou lá embaixo? Lá embaixo.
Lá embaixo, porque, segundo ele, é formado com a horizontal e a sua trajetória, né? A trajetória é porque ele está descendo, então o ângulo está aqui. Ele quer descobrir a distância que ele percorre. Se ele quer descobrir a distância que o avião vai percorrer, ele quer descobrir, no caso, a hipotenusa do triângulo. Que fórmula que a gente pode usar para descobrir essa hipotenusa? Eu tenho o cateto oposto e quero descobrir a hipotenusa. O seno. O seno, tem que ser o seno. Seno de 15 graus vai ser igual ao cateto oposto, que vale 3, dividido pela hipotenusa, que vale x. O seno de 15 graus, a gente já tem ele. Lá no exemplo, né, que eu coloquei, é raiz de 6 menos raiz de 2 dividido por 4. Isso tem que ser igual a 3 sobre x. Esse exercício ele dá um belo trabalhinho para fazer. Na parte de racionalizar. Daí a gente, para resolver, multiplica em cruz, né? 3 vezes 4 dá 12. X vezes essa coisa aqui. Vai ficar x que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2. E agora, o que eu faço? Esse carinha aqui que está multiplicando a letra, essa aqui é a equação do primeiro grau, muda de lado dividindo. Então a gente fica com x igual a 12 dividido por tudo isso daqui, ó. Só que tem um problema, se vocês forem resolver esse tipo de exercício em vestibular, essa alternativa desse jeito não aparece. O que vocês vão ter que fazer para sumir com essas raízes lá de baixo? Porque a raiz não pode aparecer no denominador. Tem que multiplicar a. Tem que multiplicar. Racionalizar, multiplicar. Multiplicar em cima e embaixo por quanto? Então, aí eu não sei, porque tem raiz de 6 e 2. Ah, pelos dois. Então. Pode ser pelo 2, não pode? Se você multiplicar só por raiz de 2, não vai resolver o problema. Porque aí você vai ficar com raiz de 12. Eu vou fazer para mostrar que não resolve o problema. E depois eu apago. Ó, acho que foi a Ana que falou raiz de 2. Né, Ana? Sim. Daí eu ficaria com 12 raiz de 2. E lá embaixo, raiz de 6 vezes raiz de 2 dá raiz de 12. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Eu continuo com uma raiz. O que eu faço agora para sumir com essa raiz que eu continuo? Alguém chuta? Não pode anular, tipo, cortar as duas. Ah, não, disfarce, não, é raiz de 12. Agora que eu vi que tem um. Se ele é 1, é 12 ou é 2? Tem um, tô enxergando. Uai, a Ana pediu para eu multiplicar por raiz de 2, porque aqui tinha raiz de 2. Então eu multipliquei em cima e embaixo por raiz de 2. Só que agora eu tenho uma raiz de 12. Então, não pode cortar? Ué. Não pode cortar. Por que você não pode cortar? Porque você tem aqui uma multiplicação, uma divisão, só que além disso você tem uma subtração. Se você tivesse só multiplicação e divisão, beleza, poderia.
Mas você não tem só multiplicação e divisão, você tem também uma subtração. E aí não são operações inversas, então não pode. Aí que está o nosso pequeno grande problema. Se eu multiplicar por raiz de 12, porque aí a lógica, depois que vocês falaram da raiz de 2, seria multiplicar pela raiz de 12. Eu ficaria com 12, raiz de 24, daí o 12 sumiria. Só que depois eu ficaria com duas raízes de 12. Então, tipo, eu tirei a raiz de um lado, mas voltei com a raiz para o outro lado. E aí eu ficaria nessa brincadeira doida, nesse lenga-lenga, sempre. Porque se eu for multiplicar só por uma das raízes, hora eu tiro de um lado e jogo para o outro, aí na hora de tirar do outro lado eu volto para aquele lugar que eu tinha tirado. Então a ideia da Ana, apesar de ter sido uma ideia para a gente começar, não resolve o nosso problema. Lá no 9º ano, vocês viram, lá no 9º não, acho que até no 8º, diferença de quadrado, que é um produto notável, daquele tipo assim, se eu tenho A mais B vezes A menos B, vai acontecer o seguinte, A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A, dá AB. B vezes menos B, dá menos B quadrado. Então, esse carinha cancelaria esse. E daí eu ficaria só com as duas raízes elevado ao quadrado. Então, a ideia é a seguinte, para resolver esse tipo de problema. Se você tem raiz de 6 menos raiz de 2, você tem que procurar uma diferença de quadrados para você montar. Então, se aqui você já tem o cara que está menos, é só você multiplicar em cima e embaixo pelo mais. Porque graças a isso daqui, ó, você consegue garantir que não vai sobrar ninguém no denominador da sua fração. Lá em cima, vocês vão ter que fazer a distributiva. Então, fica... Na verdade, eu vou deixar para o 12 aqui em evidência, porque depois vai dar para cortar. Raiz mais raiz de 2. Lá embaixo, alguém dita para mim como é que vai ficar. Se errar, não tem problema, porque a gente está aqui para aprender. 6 menos 2. 6 menos 2, porque vai ficar a raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado, que é 6, e raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Se você fizer a distributiva, o que vai acontecer? Vai ter uma hora que vai aparecer menos raiz de 12 mais raiz de 12, e uma vai cancelar a outra. Então, sobra 12 que multiplica a raiz de 6 mais raiz de 2, tudo isso dividido por 4. Agora, José, você pode fazer aquilo que você falou, que é cortar. Por quê? Isso daqui você considera como se fosse um número só. Como se fosse um K qualquer. E por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho um outro número multiplicando ele. Então, eu posso dividir o 12 por 4. E quanto que é 12 dividido por 4? 3. Então, a resposta que vocês vão encontrar é 3 raiz de 6 mais raiz de 2. Quilômetros. E essa seria a resposta. Esse é o caminho que o avião vai ter que percorrer.
Raiz de 6 e raiz de 2 não é exato, então você pode parar aí, a não ser que eu te fale. Utilize raiz de 2 ou raiz de 6 igual a tal valor. Dúvidas? Falem agora. Se ninguém falar nada, eu vou interpretar que vocês entenderam. E tem que falar, não adianta digitar, porque eu não tô, como eu não tô olhando na página do Meet, tá? Eu vou abrir aqui do celular para olhar se alguém está falando alguma coisa que é melhor. Galera, alguma dúvida? Não. Ô, Diego, ali quando você, tipo, 6 menos 12 ali. 6 menos 2? Sim, isso. Você só tirou da raiz? Ah, tá. Aqui foi, porque se você tem, ó, vou fazer aqui embaixo para você ver. Mas antes de fazer, raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado, um número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo, não é? Sim. 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 Então, isso é como se fosse raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6, como é multiplicação, eu posso multiplicar os números. Isso daqui fica raiz quadrada de 36. E a raiz quadrada de 36 é quanto? 6. 6. A mesma coisa vai acontecer com a raiz quadrada de 2. Então, quando você for multiplicar um número pela raiz quadrada desse mesmo número, o resultado vai ser um número fora da raiz. Então, aqui o que acontece? Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6, como eu mostrei aqui embaixo, dá 6. Raiz quadrada de 6 vezes a raiz quadrada de 2 dá a raiz quadrada de 12. Menos com mais, desculpa, dá menos. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 6 dá a raiz quadrada de 12 também. E no outro lado vai dar 2. Aqui o que a gente tem? Mais raiz de 12 e menos raiz de 12. Então um cancela o outro. O que sobrou? Esse menos esse. Entendeu? Entendi. Começou a arrastação de carteira. Eu não sei por aqui. Tudo bem. Posso passar para o próximo? Pode. Pode. Qual que vocês preferem que eu faça? O 3 ou o 5? Só uma correção, gente. O 5 ali estava 3.037. Na hora que vocês forem resolver, se vocês quiserem fazer ele sozinhos, troca por 30, tá? Foi erro de digitação. Qual vocês preferem que eu faça? O 3 ou o 5? O 3. 3. O 5 eu vou deixar então para vocês fazerem, tá? O 3 acho que ele é mais complicadinho mesmo. Então, alguém lê ele para mim? Gente, eu vou ter que fechar a porta, vocês esperam um pouquinho? O coleguinha tá gritando.
Pronto, pode falar. Pode ler? Pode ler. Para combater o fogo em um apartamento, em um edifício, os bombeiros usaram uma escada de 65 metros de comprimento. Ela ficou apoiada sobre a carroceria do caminhão do Corpo de Bombeiros a 3 metros de altura do solo, formando um ângulo de 37 graus com um plano horizontal, que contém a carroceria. Completamente esticada, a janela foi fixada na janela do último andar do edifício. Considere que nesse edifício cada andar tem 2,8 metros de altura. Qual é o número de andares desse edifício? Use os seguintes valores. Certo. Então, daqui a pouco você me fala os valores que eu tenho que utilizar. Eu sei que o caminhão tem 3 metros, também sei que a escada tem 65 metros. Aqui. Não sei se vocês interpretam da mesma forma que eu, mas eu vou pegar um triângulo aqui, ó. E aí forma um ângulo de 90 graus. Eu vou chamar esse pedacinho aqui de Hzinho e esse pedacinho aqui de Hzão. E fala que o ângulo é de quantos graus? 37. 37. Fala oi para essa casqueira. Ó, então, galera, eu quero descobrir o valor primeiro da altura do prédio, para depois descobrir quantos andares tem esse prédio, certo? Mas não vai dar para eu descobrir esse Hzão direto, eu vou ter que descobrir o Hzinho. Que fórmula que a gente pode utilizar para descobrir o Hzinho? Seno? Seno, isso mesmo. Oi? Não. Seno. Seno de 37 graus é igual a Hzinho sobre 65. Ele falou para utilizar um valor para o Hzinho. Qual foi? Para o Hzinho não, por 37. Isso, por seno de 37, desculpa. 0,6. É igual a H dividido por 65. Como que resolve isso? Coloca o 1 embaixo do 0,6 e multiplica em cruz. Isso, então vai ficar H vezes 1, que é H. E 0,6 vezes 65, que dá quanto? Não façam eu fazer conta, por favor. 39. 39. Então, descobri o valor do Hzinho. Não resolve o meu problema ainda. Agora, eu vou ter que descobrir o valor do Hzão. Mais 3 metros, não seria? Exato. O Hzão é o Hzinho mais 3. Então, fica 39 mais 3, que é igual a 42. Certo? Acabou o problema? Não. Não, por quê? Porque ele não perguntou a altura do edifício. Ele perguntou quantos andares tinha o bendito. E daí, ele fala que cada andar mede quanto? 2,8. Então, eu tenho que dividir o 42 por 2,8. Eu não sei como é que vocês estão acostumados a fazer essa conta, mas eu costumo deixar ninguém sem vírgula.
Ou melhor, todo mundo sem vírgula. Para isso, eu vou ter que correr com essa vírgula uma casinha para a direita. Ou seja, eu tenho que multiplicar por 10. Se eu multiplico aqui por 10, eu tenho que multiplicar em cima por 10 também, porque senão eu altero o resultado da minha conta. É aquele esquema, o que eu faço embaixo. Se eu faço em cima, eu não altero o resultado. Então, lá embaixo fica 28, lá em cima fica 420. Daí é só dividir 420 por 28. Tá nós. Isso daqui vai dar 1 menos 28. Vocês prestem atenção, eu fazendo continha, porque eu erro conta, tá? Eu sou mestre em errar conta. Acho que aqui dá 4 e aqui dá 3. Ó, tá vendo? Dá 1. Abaixo 0. 140 dividido por 28 dá 5. Aí não sobra nada. Então, quantos andares tem? 15 andares. Não era difícil, era? Não. Eu acho que o grande segredo da maioria dos problemas da trigonometria não é resolver a conta, é montar o desenho. Depois que você monta o desenho, pelo menos para mim, o negócio flui. Mas dependendo do problema, eu fico um tempão até conseguir visualizar o desenho. A 5, então, eu falei para vocês fazerem, eu vou deixar a resposta aqui. Aí depois, se não sair, vocês vão me avisar. Deixa eu ver, assim que eu já resolvi. 2,88 metros. Vamos fazer a 4? Alguém lê para mim? Não acertou. Quem pode ler a 4 para mim? A diagonal de um quadrado mede 6 raiz de 2. Determine a área do quadrado e B, o perímetro do quadrado. Tá. Então, a única informação que ele dá pra gente é que a diagonal sempre trava. Pera um pouquinho. Dá 6 raiz de 2. Já vou abrir de novo aqui. Sempre que eu coloco no formato de desenho, ali trava. Tá certo. Então aqui a diagonal 6 raiz de 2. Galera, gente, esse ângulo aqui, ó, tá fazendo muito barulho aí pra vocês? Ou tá um barulho suportável? De vez em quando faz um Não, barulhinho, tá suportável. não tá atrapalhando, não. Nada demais. É porque estão arrastando cadeira lá em cima. É para vocês matarem a saudade, saber lembrar como é quando vocês estão na sala de aula e começam a arrastar a carteira lá em cima. Ó, esse ângulo aqui do quadrado mede 90 graus. Quadrado, todos os ângulos retos, né? A diagonal do quadrado, antes de falar quantos graus vai ter cada ângulo desses aqui, vamos pensar no seguinte: se é um quadrado, todos os lados são iguais, certo? Dá para resolver esse problema usando trigonometria,
do jeito que a gente... E dá para resolver utilizando também o teorema de Pitágoras. Mas como a ideia é treinar a trigonometria, eu não vou resolver com o teorema de Pitágoras. Se eu tenho dois lados iguais, eu tenho dois ângulos iguais. Então, eu sei que a soma dos três ângulos tem que dar 180. Se esse carinha aqui mede 90, os outros dois juntos tem que dar 90 também. 90 dividido por 2 dá 45. Ou seja, guarda isso. Se eu tenho dois lados iguais, eu tenho dois ângulos iguais. Na verdade, acho que você já está careca de saber isso. Eu quero descobrir o valor do L. Então, agora eu não vou mais olhar para isso como um quadrado. Eu vou olhar para isso como um triângulo, onde eu sei, por exemplo, que aqui mede 6 raiz de 2, que aqui mede 45 graus. Se eu descobrir a medida de um dos lados do quadrado, eu descubro a medida de todos. Então, eu vou colocar o meu L aqui. Poderia colocar aqui embaixo também. Que fórmula que eu posso utilizar para estar descobrindo isso? Seno. Seno. Seno de 45 graus é igual a L sobre 6 raiz de 2. Quanto que vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Eu até cantei a musiquinha, né? Eu acho, no dia que eu gravei a aulinha. Sim. E aí, multiplique em cruz, ou em x, como vocês preferirem. 2 vezes L dá 2L. Raiz de 2 vezes 6 raiz de 2. Quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 2? 2. 2 vezes 6? 12. Está multiplicando, muda de lado, dividindo. Então, L é igual a 12 dividido por 2, que dá 6. Então, eu já sei a medida do lado. Como que eu acho a área de um quadrado? Multiplica o lado. Lado? Lado pelo lado, ou seja, L ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 36. E o perímetro? Soma dos lados. Soma dos lados. O quadrado tem 4 lados iguais, então é só fazer 4 vezes 6, que dá 24. Tranquilo? Sim, sim. Eu acho que essa parte da trigonometria está complicada para vocês. Não. Eu tinha Não. deixado para vocês resolverem, acho que o seguinte exercício, né? Seno de 2x. Sim. E cosseno também. Esse mesmo. O cosseno ainda Na verdade, foi não tem esse muito seno, que- caralho. Eu acho que o cosseno é mais difícil do que o seno. Não Ah, tem eu não muito consegui fazer o segredo, seno, não. gente. Consegui fazer só o cosseno. Você vai quebrar esse 2x em x mais x. Isso daqui eu só coloquei porque, às vezes, vão aparecer alguns problemas para vocês onde saber essa mudança é importante. Isso daqui fica seno x cosseno x mais seno x cosseno x. Seno x cosseno x mais seno x cosseno x dá quanto? Dá 2 seno x cosseno x. E aí você ainda pode passar esse 2 para cá dividindo. E seno de 2x
dividido por 2 é igual a seno x cosseno x e acabou. É só isso aqui. Era só mexer no negócio. Tranquilinho. Era só para dar uma ajeitadinha. Tipo, deixar o seno de 2x em função de seno e cosseno. Que eu ainda passei o 2 para cá. Mas não precisaria. Tá bom? E o cosseno, esse tem uma sacadinha que vocês têm que ter. Eu quebro em cosseno de x mais x. Fica como isso? Então dita para mim, José, já que você falou que fez. Se errar não tem problema não. Que? Quebrar sua cara. É para você ditar para mim como é que fica. Ah, tá. Peraí que eu vou catar no caderno. Eu fiz o cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x vezes seno de x. Certo. Cosseno de x menos seno de Seno x, de seno de x. x. Cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno ao quadrado de x. Aqui vai dar menos seno ao quadrado de x. Tem duas formas de terminar isso daqui. Vou fazer as duas. O que eu tenho que lembrar? Que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá quanto? Quanto que dá Dá um. seno ao quadrado mais cosseno? Dá 1. E se eu jogar o cosseno? Vamos jogar primeiro Vou jogar o seno primeiro para o lado de cá. Eu fico com cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado, certo? E a mesma coisa vai ser o seno depois. Então, fica assim, ó. Cosseno de 2x igual a... Eu vou substituir primeiro aqui no seno. Cosseno ao quadrado de x menos, abre parênteses e troca o seno por isso daqui. 1 menos cosseno ao quadrado de x. Menos com menos dá quanto? Mais. Não é? Mais. Então isso fica menos 1 mais cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 2 cosseno ao quadrado de x. O 1 que está negativo muda de lado positivo. E o 2 que está multiplicando muda de lado dividindo. Isso a gente chama de fórmula do meio. Ou, ao invés de trocar o seno, eu troco o cosseno. E daí fica cosseno de 2x igual a
1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Daí o 1 que está positivo vai mudar de lado negativo. Menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x dá menos 2 seno ao quadrado de x. O menos 2 que está multiplicando muda de lado dividindo. Isso é tudo algebrismo, é tudo continha simples. E aí você faz regrinha de sinal, né? Mais com menos dá menos, menos com menos dá mais. Então aqui eu vou colocar 1 menos cosseno de 2x dividido por 2 é igual a seno ao quadrado de x. Onde é que você vai utilizar isso? Em alguns problemas que geralmente em FUVEST pedem para você dar o resultado ou só em função de seno ou só em função de cosseno. Tipo, ele te dá um problema que envolve seno e cosseno e você vai ter que dar um jeito de sumir com o arco que ele... com o arco e com a outra função que ele te dá. Mas é muita conteirinha que não é complicada, não. Era só isso que vocês tinham que fazer. Olha que bonitinho. Diego, eu fiz uma continha de 3 linhas e você me vem com isso? Só isso. Mas nas suas 3 linhas você chegou no mesmo resultado? Porque se tivesse chegado, beleza. Eu errei tudo. Acontece. Depois, o importante é vocês pegarem e olhar isso depois. Ver o que eu fiz e tentar fazer sozinho. Porque não é difícil. Tudo vem da relação fundamental. Essa relação fundamental vocês não podem esquecer nunca. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Isso vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Tranquilo? Tranquilo? Aham. Aham. Eu vou fazer dessa lista de lei dos senos o primeiro, vou deixar o segundo, o terceiro e o quarto para vocês fazerem, e vocês vão tirando dúvida comigo, pode ser? Sim. Tá. Eu, Diego, eu acho a lei dos senos mais tranquila até do que os exercícios de trigonometria que envolvem o triângulo retângulo, porque é só regra de 3. O negócio vai ser saber quando utilizar a lei dos senos, porque logo a gente começa a ver a lei dos cossenos também, porque aí vai ter problema que não sai de jeito nenhum. Na verdade, não, porque a diferença entre uma e outra é a seguinte: na lei dos senos, geralmente eu te dou 2 ângulos e um lado, e quero descobrir o outro lado. Na lei dos cossenos, só vão te dar um ângulo. O resto você vai ter que se virar para descobrir. Então, se te deu 2 ângulos e um lado, beleza, é lei dos senos. Pode ficar feliz que com regrinha de 3 o problema vai sair. Se ele te der agora um ângulo só, aí vocês vão precisar da lei dos cossenos, que é o que eu vou gravar ainda essa semana. Não é complicado, mas a lei dos senos, pelo menos, eu acho mais gostosa.
bom que meus desenhos ficam bonitos. Não. Leonardo da Vinci chora. E se eu não conseguir... Ah, tá. Consegui. Agora sim. Tem um triângulozinho aqui. Aí aqui eu sei que é um ângulo de 15. Aqui é um ângulo de 135. Aqui 5 quilômetros. Lê o problema para mim. Ah, não sei o nome dessa cidade aqui, não. É um nome muito difícil aqui, ó. Algebrópolis. Geometrópolis e Arimetrópolis. Aí foi, ó, que bonitinho. São cidades do país. Isso aí, são cidades do país Matematiquistão. Gente, por que coloquei esse nome? Localizadas conforme a figura. A partir dos dados fornecidos, determine a distância aproximada de geometrópolis a algebrópolis. E considere raiz de 2 igual a 1,4. Então ele quer essa distância aqui, ó, que eu marquei como x. Certo? Galera, se esse ângulo aqui mede 135 e esse mede 15, eu consigo descobrir quanto mede esse. Se a soma dos três tem que dar 180, esse aqui vai medir quanto? $50? Não. É 115 mais 15? 135 mais 15. $30, então? Então, acho que é 30. Isso. Então, esse ângulo mede 30. Agora, já dá para utilizar a lei dos senos. Eu pego o seno do ângulo dividido pelo lado oposto a ele, e o resultado tem que ser igual ao seno desse ângulo aqui, dividido pelo seno do lado oposto a ele. O seno de 30 a gente sabe. O problema está no seno de 135. Aí não tem para onde, não tem como fugir, pelo menos por enquanto. Daqui a pouco a gente ensina o difícil para depois ensinar o fácil, tá? Logo, logo, isso daqui vocês conseguem resolver no olho. O seno de 135 vai ter que quebrar. E dá para quebrar 135 em quais ângulos? 90 mais 45. 90 mais 45. E aí fica seno de 90 cosseno de 45 mais seno de 45 cosseno de 90. Seno de 90. 1. Cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Aqui, galera, o cosseno de 90 é zero, não é? Que a gente fez agora há pouco. Sim. Isso daqui vai dar zero. Então, eu só preciso saber que isso daqui vai dar raiz de 2 sobre 2. E aí eu volto para o meu problema. Vou trocar o seno de 135 por raiz de 2 sobre 2.
Vou trocar o seno de 30 por meio. E aí resolve isso em cruz. Vai ficar 5 que multiplica raiz de 2 sobre 2 igual a 1 sobre 2 que multiplica x, certo? Para vocês ganharem tempo, guardem a seguinte informação. Tá dividindo por 2. Tá dividindo por 2, pode cancelar. E aí sobrou o seguinte. X vezes 1 é x, igual a 5 vezes raiz de 2. Porém, ele fala que raiz de 2 é 1,4. E 5 vezes 1,4 dá 7. Então, a resposta, 7 quilômetros. E era isso. O exercício 2, eu vou colocar as respostas que vocês têm que chegar. Se não der isso, vocês me avisam que talvez eu errei. Vocês vão encontrar um ângulo medindo aproximadamente 5,44 e o outro medindo aproximadamente 14,65. Na 3, o resultado que vocês têm que encontrar é raiz de 3 mais 1. Mentira. É raiz de 3 mais 7. E na 4, vocês vão encontrar 22,4 raiz de 3 dividido por 3. Esses são os resultados que vocês vão ter que encontrar. Eu vou deixar vocês tentarem, aí qualquer coisa vocês me chamam, pode ser? Combinado? Sim. Ok. Deu para tirar algumas dúvidas, gente? Sim. Então, qualquer coisa a gente pode... Quando vocês tiverem dúvidas, vocês me avisam que a gente pode combinar de fazer isso mais vezes. Concordo. Tá bom? É só me falar. Tá. Que aí a gente, tipo, eu posso pegar e fazer da seguinte forma também. Eu dou um determinado conteúdo e depois que eu der esse determinado conteúdo, a gente marca uma aula de exercícios para a gente treinar junto. Que aí a gente vê na onde não está saindo e assim, o que sair, beleza. O que não sair, a gente tenta estudar junto. Até porque eu não sei se vai demorar muito para voltar, não. Espero que... Bom, sei lá. Acho que é só ano que vem, viu? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que... Assim, ele já está dando vacina nos professores agora e já estão testando a vacina em adolescentes. E parece que ela está funcionando em vocês. Então, não sei. Eu queria participar dos testes, mas eu não sei como participa. Eu até pesquisei.